O filme do Quarteto Fantástico vem aí. E nós do Super Tribo vamos fazer aqui um especial, recapitulando a história da equipe e falar o que nós esperamos, quais as nossas expectativas em relação a esse novo filme da Marvel. Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? O filme do Quarteto Fantástico está chegando, então nós vamos falar sobre a história da equipe, apresentar a equipe para você que não conhece Tribal, e falar da importância dessa equipe de super-heróis no universo Marvel e quais as nossas expectativas, o que nós esperamos que aconteça nesse filme. O Quarteto Fantástico, na verdade, inaugurou a Marvel. Foram os primeiros super-heróis criados por Stan Lee e Jack Kirby, que depois eles iriam criar todo o universo Marvel com o Hulk, o Thor, os Vingadores, trazer de volta o Capitão América. Tudo começou em 1961, quando o Martin Goodman, que era o diretor da Timely Atlas, que então viria a ser a Marvel, pediu a Stan Lee que criasse uma equipe de super-heróis, porque a Liga da Justiça na DC, naquela época, estava vendendo horrores de revistas. Então Stan Lee resolveu criar uma nova equipe. Como estava acontecendo a Guerra Fria e a corrida espacial na época, Stan Lee bolou a seguinte história: 4 exploradores iriam roubar um foguete e iriam fazer uma experiência no espaço. Reed Richards e sua, então, namorada, depois viria a ser esposa, a Sue Storm, o irmão da Sue, John Storm, e o Ben Green, que era amigo de infância do Reed, que seria o piloto. Então eles roubaram esse foguete e foram para o espaço. Acontece que lá eles receberam uma radiação cósmica e transformaram e adquiriram poderes que eram muito diferentes para a época, né? O curioso é que Stan Lee criou os personagens com poderes de super-heróis que já existiam, né? Reed Richards, que viria a ser o Senhor Fantástico, ele estica o corpo, né? Só que já existia o Homem Borracha na DC e o Homem Elástico na DC também. O Tocha Humana, né? Inflama o seu corpo, né? Fica pegando fogo, mas já havia um outro super-herói também da própria Marvel, que era o Tocha Humana, que era um androide. A Sue Storm, a Mulher Invisível, ela poderia ficar invisível e também projetar campos de força, né? Mas também já havia personagens invisíveis, né, nos quadrinhos. E o Ben Green, que, na verdade, a personalidade dele era baseada no próprio Jack Kirby. Ele se transformava num monstro de pedra, que a princípio, o Coisa, que ele odiava, né? Muitas vezes ele culpava o Reed por ter se transformado naquele monstro, e ele era o único dos 4 que não poderia voltar à sua forma original. O Quarteto Fantástico foi um sucesso. Na primeira revista, eles nem aparecem com uniforme, mas depois eles passam então a ser como super-heróis mais convencionais. O interessante é que a abordagem do Quarteto Fantástico era o seguinte: eles eram exploradores, então eles viajavam pelo mundo todo e até outras dimensões, outros planetas. E durante muito tempo, a revista do Quarteto Fantástico foi considerada o maior gibi do mundo, porque realmente as aventuras que o Stan Lee e o Jack Kirby bolavam dinamite pura, assim, sempre que estava acontecendo alguma coisa. Tanto que foi na revista do Quarteto Fantástico que apareceu pela primeira vez o Pantera Negra, que apareceu o Surfista Prateado, que trouxeram de volta o Namor, que era um personagem até mais antigo, em que então ele estava meio desaparecido. Então, no Quarteto Fantástico, praticamente você sempre tinha uma nova aventura, sempre uma coisa, um outro mundo, uma outra coisa. Vários personagens da Marvel apareceram na revista. Foi um sucesso imediato. No novo filme, vai aparecer o Galactus. A saga de Galactus foi um dos maiores sucessos na revista do Quarteto Fantástico. Quem é o Galactus? Ele é conhecido como Devorador de Mundos. Ele surgiu num universo que era anterior ao nosso. Antes, o universo dele morreu para que o nosso surgisse. Então ele é mais antigo que o próprio universo. E ele tem uma necessidade de devorar a energia dos planetas. Então ele chega nos planetas, suga a energia através de máquinas muito avançadas. E ele conta com arautos, uns seres superpoderosos que saem vagando pelo universo procurando planetas para ele. Um desses arautos é o Surfista Prateado, que no filme ele vai ser uma mulher. Vai ser representado por uma atriz. O interessante é que na revista, quando o Galactus chega no planeta, tudo muda. Ele vem um muro de pedra, depois um muro, o céu, um fogo protegendo a Terra. Aí depois eles descobrem que trata-se do Vigia, que é um ser super poderoso que ele não pode interferir na história, né? Ele apenas observa. Só que, como ele se afeiçoou muito aos seres humanos, ele tenta proteger a Terra. Mas mesmo assim o Surfista Prateado chega
ele dá um sinal para o Galactus e ele é derrubado pelo Coisa. Eles entram em confronto. O interessante é que o surfista, no primeiro momento, ele aparece sem emoção alguma. Aí depois ele tem contato com a futura namorada do Coisa, Alicia Masters, e ele se afeiçoa à humanidade, ele se rebela contra o Galactus e ajuda o Quarteto Fantástico a lutar contra o Galactus quando ele chega na Terra para devorar. O Galactus, como punição, prende o surfista aqui na Terra com uma barreira invisível. Então o surfista fica vagando pelo planeta e vira mais um super-herói, que aliás era o super-herói preferido de Stan Lee, né? Stan Lee gostava de escrever as histórias, era o personagem que ele mais gostava de escrever, que era o surfista prateado. No quarteto, ele sempre teve uma dinâmica de família. E o interessante é que eles levam isso para os quadrinhos e é muito legal. E a gente espera que essa dinâmica aconteça nos filmes. O relacionamento da Sue e do Reed, as zoeiras do Tocha Humana com o Coisa, ele se fica zoando ao outro, brincando. As invenções do Reed, muitas vezes, causam até mais problemas do que soluções. E o Quarteto Fantástico, ele tinha uma característica que seria própria da Marvel nos personagens seguintes. Por exemplo, nas histórias da DC, se o Planeta Diário, por exemplo, fosse destruído, no outro ele estava normalmente, na outra história ele estaria de volta, erguido e as histórias seguiriam. Só que no Quarteto Fantástico não. Se o edifício Baxter, que é a sede do quarteto, fosse destruída, na história seguinte eles teriam que reconstruir, eles teriam que lidar com os problemas. Não era muito difícil acontecer brigas entre os membros. Então, são heróis muito humanos. A gente espera que isso aconteça no novo filme. Os atores são espetaculares, né? Pedro Pascal, como o Reed Richards, a Vanessa Kirby, como a Sue Storm, Joseph Quinn, como o Tocha Humana, e o Ebon Moss, que eu não vou me atrever a falar outro sobrenome dele, que é um ator espetacular. Quem não conhece, assista a série O Urso. Ele é fenomenal nessa série, então ele vai ser o Coisa. Pela escalação dos atores, já dá pra perceber que vai ser, assim, pelo menos em atuação, bem acima da média. E o que a gente espera é que eles consigam trazer aquele, digamos assim, aquela tensão, aquela urgência de perigo mesmo, porque o Quarteto Fantástico salva o mundo mesmo. Vai por um triz que Galactus não consegue destruir o planeta. Uma curiosidade que a gente do Super Tribo está tendo em relação a esse filme é a ambientação. A gente não sabe se a história do quarteto se passa no nosso universo, porque me parece que é década de 60, alguma coisa assim, se eles serão transportados para cá. Então eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer, qual é a ambientação, qual é o cenário desse filme. Uma coisa que é interessante é que o Dr. Destino é o principal inimigo do Quarteto Fantástico. E ele vai ser interpretado por Robert Downey Jr., o que pra mim é uma coisa assim totalmente absurda. Eu não entendi porque a Marvel fez isso, sinceramente. Não é tudo que a gente concorda, não é tudo que a gente gosta. O Downey Jr. a gente ama, mas ele como Tony Stark não tem sentido. A Marvel deu a entender que tá meio perdida aí nesse quesito. Então a gente tá muito esperançoso em relação ao filme do quarteto. A gente espera que eles consigam trazer essa coisa da família, das aventuras, de circular pelo mundo, de eles serem aventureiros, né? De ter essa dinâmica familiar, essa zoeira do Tocha, com coisa como eu já disse. Isso vai trazer uma leveza. O Quarteto Fantástico é leve, ele não tem temas pesados, é aventura, é adrenalina toda hora. Então a gente espera que eles consigam trazer isso para as telas. O Quarteto Fantástico também teve muitas animações. A Marvel conseguiu levar a equipe em forma de desenhos animados. Se você quiser conhecer todas as animações do Quarteto Fantástico, nós fizemos um especial no nosso site, www.super-tribo.com. Lá você vai encontrar informações sobre as animações, imagens, vai ser muito legal e você vai ter mais informações sobre o Quarteto Fantástico. É isso aí, Tribal. Esperamos que você, assim como nós, esteja ansioso para o filme do Quarteto Fantástico. E se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, dê um like, nos acompanhe pelas redes sociais e não se esqueça, somos todos da mesma tribo.